Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui a mais uma aula referente à disciplina de zoologia e dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente ainda vai falar sobre a zoologia dos invertebrados. Lembrando que na última aula a gente falou sobre os poríferos, que são os animais mais primitivos que existem aí, em relação ao plano corporal, em relação à alimentação, em relação a trocas gasosas, em relação à reprodução. E aí agora a gente vai passar para esse novo filo, chamado filo Cnidaria. Esse filo Cnidaria aí, ele vai trabalhar aí com os corais e as algas vivas. A gente já vai ver que vai ter uma evolução maior aí em relação aos poríferos. E a gente vai ver agora a diferenciação aí do reino do filo porífera para o filo Cnidaria aqui nessa aula. Tá? Então vamos dar continuidade. E aí espero que todos prestem bastante atenção e façam as devidas comparações aí entre os diferentes filos. Então, lembrando, sou o professor Jailton e a gente vai ter aí essa sequência de aulas sobre os invertebrados. Então, Cnidaria, aqui a gente tem vários tipos de representantes de Cnidaria, aqui as algas vivas, as escaravelhas e os corais e alguns pólipos, outros de forma de medusa, e a gente vai ver isso agora durante a aula. Então, professor, mas por que esse termo Cnidaria, né? Por que esse filo chama Cnidaria? Cnidaria vem do grego knide, que significa urtiga, né? Quem já assistiu aí Procurando Nemo vai lembrar que quando tinha várias algas vivas lá no filme, o Nemo começou a falar, pula em cima das costas das algas vivas, das águas vivas, para a gente não se queimar. Então, realmente, o filme lá estava trazendo a realidade, né? Esses tentáculos das algas vivas, eles têm algumas células chamadas de cnidócitos. Esses cnidócitos, elas são células as quais têm organelas urticantes. Essas organelas urticantes, elas são chamadas de nematocistos. Esses nematocistos, eles liberam substâncias tóxicas, né, que estão presentes lá na parte dos tentáculos, e essas substâncias tóxicas, elas queimam, irritam, ardem e assim sucessivamente, podendo até matar dependendo do tamanho do animal. Tá? Tem um outro termo que é utilizado aqui para a parte de dentro da gástrica aí dos cnidários, que é o termo coelenterata, que do grego significa coeles, buraco, e enterointestino. Então, é um uso indevido como sinônimo, tá? Porque eles já vão ter um sistema digestivo mais avançado que os dos poríferos. Lembrando que os poríferos fazem a alimentação aí, geralmente, na maioria de suas vezes, por filtração, e a alimentação deles torna uma alimentação, uma digestão que é intracelular apenas, e não vai existir a digestão extracelular. Nesse caso aqui dos cnidários já vai existir essa digestão extracelular. O habitat dos cnidários aí. Então, vão se encontrar cerca de 11 mil espécies descritas, maioria são marinhas, formas coloniais fixas são as mais numerosas. Então, os que formam os corais são as mais numerosas espécies existentes dentro do filo Cnidaria. Tamanho, vão de microscópicos até 2 metros de diâmetro e tentáculos com até 30 metros. A abundância, elas podem estar tanto no plâncton, ou seja, mais aí na superfície da água, quanto na parte mais profunda, o bênton, desde as regiões entre mares até grandes profundidades abissais, do Equador aos polos. Principalmente serão sésseis, que formam os corais, porém a gente também vai ter aí os animais cnidários que vão ter locomoção e natação lenta.
e eles serão eficientes predadores, tá? Devido a essas células urtigantes que conseguem prender e liberar essas toxinas e prender esses pequenos animais aí com que eles vão se alimentar. Maior diversidade ocorre em águas marinhas tropicais. Aí a gente vai ter as águas vivas, os corais pétreos, os zoantídeos, os octocorais. Nas águas mais frias vão ter os hidroides e as anêmonas do mar. Em água doce aí vão ser encontrados hidras e alguns hidroides. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses animais quinidários que geralmente vivem no mar. Aqui a gente vê uma classe desse filo, que é a classe Anthozoa, que vai encontrar aqui dentro dessa classe as anêmonas, os corais pétreos e os octacorais. E aqui a gente tem esses exemplos aqui embaixo. Tá? Então esses animais aqui são os que formam os corais aí, com esses tentáculos. Os principais predadores dos quinidários são os cetenóforos, que são esses animais aqui, ó, muito parecidos também com as águas vivas. Os moluscos, a gente tem aqui o exemplo de um molusco, cadê? Aqui a gente tem um molusco marinho, plateuminto. Não estou encontrando aqui. Peixes. Então a gente tem os peixes. Então plateuminto aqui. Estrelas do mar. Ouriços do mar. E também a gente tem aqui as tartarugas. Tá? Então esses aqui são os predadores aí das anêmonas, ou dos quinidários. Eles podem viver também em simbiose. Lembrando que a simbiose aí não é... eles vão viver juntamente com outros organismos sem causar prejuízos. E aí eles podem ser de forma comensais, ou seja, eles vão se beneficiar, mas também não vão causar prejuízos para o seu hospedeiro. E tem também o mutualismo entre algas e hidras de água doces e corais que vão formar os recifes. Né? E aí nesse caso, o mutualismo, os dois se beneficiarão. Tanto as algas quanto as hidras se beneficiarão uma das outras. Né? A gente ainda vê aqui também como nos corais, aí, onde não tem essas células urtigantes, né, para predação, a gente vê também aqui o peixe palhaço, juntamente com as anêmonas, aí, utilizando isso como abrigo. Qual é a importância dos quinidários? Então os quinidários eles vão formar os corais, que vão formar os recifes. Peixes e outros animais associados ao recife, eles fornecem alimento para outros animais e o ser humano. Os recifes, eles são atrações turísticas, por isso é muito solicitado que quando vai fazer, por exemplo, flutuação, mergulho, não pisar em cima dos recifes, porque são animais e a gente vai acabar matando esses animais e vai acabar com essa atração turística aqui, né? Então tem muita gente, por exemplo, em locais de praias mais onde tem essas rochas, começam a pisar em cima desses corais aí para ficar tentando olhar essa quantidade de animais que vivem aqui e acaba destruindo o recife. Rochas coralinas servem para construções. Aí o corallium, eles são utilizados também para a confecção de joias. E os quinidários podem causar queimaduras graves em seres humanos. Então, dependendo aí, aqui a gente vê uma imagem onde pegou os tentáculos, ó, vem imagens de pessoas que estão nadando e aí a gente vê às vezes um descontrole, e essas águas vivas elas ficam mais próximas às praias e aí elas podem causar acidentes nos banhistas. As características gerais. Aqui a gente já vai ver que os quinidários eles vão apresentar um plano corporal, eles serão animais diblásticos, então aqui a gente já vê que houve a formação
de pelo menos 2 folhetos embrionários, que é o ectoderma e o endoderma. O ectoderma vai formar a parte da epiderme e o endoderma vai formar a parte do gastroderma. Vai aqui faltar ainda, nesses animais, o mesoderma, que seria o terceiro opa, esqueci o nome. A terceira camada aqui, que seria endoderma, ectoderma e exoderma, formando os animais triblásticos. Então, nesses animais que são os quinidários, eles vão ser um pouco mais simples, então vão ter apenas os 2 folhetos e não os 3 folhetos aí, conforme os próximos animais que a gente vai ver em sequência. Tá? Aqui eles vão ter simetria radial ou assimétricos. O eixo, e a gente já viu, né, que eles já formaram essas diferenças aqui dos animais mais simples que estavam no filo dos poríferos. Então aqui possui um eixo antero-posterior da larva, torna-se um eixo oral aboral do adulto, né? Então a gente vê que essa partezinha aqui de cima, que é a parte da boca, antero-posterior. Então ele vai formar aqui no adulto o oral e o aboral. Tá. A boca é rodeada por tentáculos, que é a única abertura corporal. Então nesse caso aqui eles vão ter um sistema digestivo incompleto, onde a gente vai encontrar apenas a boca. Tá? Então não vai ter boca e ânus. A cavidade gastrovascular vai ser uma cavidade digestiva que pode possuir um saco simples ou dividido em câmaras, bolsas ou canais. Então a gente vê aqui, ó, que partiu da boca, vem para a cavidade gástrica, que ele vai fazer a digestão, e o que não foi digerido vai ser retornado aqui pela boca novamente. Tá? Então não tem a região do ânus. Aqui a região azul aqui que a gente vê é a parte do endoderma, que vai formar a parte gástrica, e essa partezinha verde aqui é o folheto embrionário ectoderma, que vai formar a epiderme. Tá? Além disso, ele vai ser preenchido também por uma matriz gelatinosa, que pode ser com algumas células ou também amorfa, que vai preencher o corpo desse animal. Forma e função. Então, dimorfismo, presença de 2 tipos morfológicos, que vai ser a forma de pólipo, ou também chamado de forma hidroide, que é adaptada também à vida séssil ou sedentária. Então a gente vê aqui alguns quinidários que são grudados em rochas, aí, esses aqui são chamados de pólipos ou forma hidroide. E a gente também tem a forma medusa, ou forma de água-viva, que vai ser a forma livre natante ou flutuante. A gente tem esses exemplos aqui embaixo. Aqui a gente tem um exemplo da forma medusoide e da forma hidroide, né? E alguns desses animais eles conseguem aí ter as 2 formas durante a sua existência. Tá? Algumas apenas na forma reprodutiva e outros mais na forma adulta. Então, as formas corporais básicas do pólipo, ele vai ter um eixo de simetria oral aboral alongado. Então, oral, essa parte aqui em cima, aboral aqui embaixo. Ele vai ser mais alongado, ó. Vai formar uma coluna ou cilindro. Vai ter um disco basal adesivo na região aboral, que é essa parte aqui embaixo, que é onde vai grudar esse pólipo. Vai ter a extremidade oral, que vai ser a boca e dos tentáculos, direcionada para cima. Vai ter a mesóglia, formada pela camada delgada, que vai ser esse preenchimento aí do corpo entre o ectoderma e o endoderma. E podem viver isoladamente ou também formar colônias. Na medusa, o eixo oral-aboral ele vai ser mais curto, vai ter um corpo alargado, então a gente vê essa mudança aí, esse eixo oral
aboral ele vai ser mais curto, ó, ele não está tão alongado, e ele vai ser aqui, vai ter um corpo alargado, com forma de guarda-chuva, ou sino, ou pires, ou cubo. A boca vai ser localizada no centro da superfície inferior côncava aqui, onde terão tentáculos presos na margem do sino, então vai ter esses vários tentáculos aqui. E a mesóglia vai ser espessa e vai ter simetria tetrâmera, ou seja, né, dividido aqui o corpo em 4. Aqui a gente vê as duas formas de vida dos quinidários, a forma de medusa e a forma de pólipo, e a gente vê aqui que a gente tem um encaixe, né, da boca. Então, geralmente aí, quando tem a parte da reprodução, né, algumas espécies conseguem ter as duas formas de vida. Então vai se desgrudar aqui a forma da medusa, vai ser livre natante por algum tempo até se fixar em algum local e formar a forma de pólipo novamente. Então a gente vê que a parte oral aboral, a parte oral aboral, a parte gástrica aqui dentro da medusa, a parte gástrica aqui dentro do pólipo, né? Os tentáculos aqui estão na mesma proporção. E a gente vê essa parte branca aqui, onde vai ser a mesóglia, que vai ser essa parte gelatinosa aí, que vai compor o corpo dos quinidários, e aqui esse preenchimento alaranjado aqui, que vai ser também a mesóglia no pólipo. Aqui a gente vê o exemplo, né, dessa parte medusoide aqui em cima e do pólipo aqui embaixo. A parede corporal. Ele vai ter um epitélio externo que vai formar epiderme de origem ectodérmica. Então, como a gente já falou, aqui vão ter 2 folhetos embrionários. O epitélio interno vai ser a gastroderme de origem endodérmica, que vai revestir a cavidade gastrovascular. A mesóglia vai ser uma camada extracelular localizada entre os epitélios, formando uma lâmina fina e acelular nos pólipos de hidrozoa, e uma camada gelatinosa, translúcida, espessa, com ou sem células no cifozoa, cubozoa e antozoa, que são as classes existentes dentro do filo quinidário. Tá? Então aqui a gente vê então, as células, essas mais laranjadinhas aqui, que são as células gástricas, formadas pelo folheto embrionário endoderma, e essa parte mais roxa aqui, são as células da epiderme formadas pelo folheto embrionário ectoderma. Tá? E isso ele vai ficar distribuído no pólipo dessa forma. Então aqui a gente vai ver essa parte corporal, então aqui os tentáculos, né, ao redor da boca, e dentro da boca ele já vai mandar para a cavidade gastrovascular. Dentro dessa cavidade gastrovascular vai ter essas células muscular digestiva, onde vai ter alguns flagelos, que é um pouco parecido lá com as células dos poríferos, né, para fazer a filtração. E aí essa partezinha aqui, essa célula mais alaranjada aqui, que ela está sendo aumentada, ela é chamada de quinidoblasto, que esse quinidócito jovem, né? Então ele é uma célula que consegue se multiplicar aqui, se transformar nessas outras células da gastroderme, tá? E aí entre as células epiteliais aqui externas, formado pela ectoderme, né? E as gástricas, que são formadas pela endoderme, vai ter aqui no interior a mesóglia, né? E a gente vê aqui que nesse caso vai ter células nervosas para conseguir aqui comandar esse plano corporal do quinidário. O quinidócito, que é essa célula que vai liberar essa urtiga, né? Esse material, essa substância tóxica, ela é uma célula característica dos quinidários. É uma célula que é ovoide ou redonda, com núcleo basal,
que contém estrutura urticante capaz de eversão chamada de quínido. Então aqui a gente vê quando ele libera essa parte do quinidócito, onde vai causar essa urtigação. Tá? Esse nematocisto é o tipo mais comum de quínido, que é o mecanismo de descarga, que ele vai fazer alteração rápida da pressão osmótica intracapsular e vai empurrar essa parte para fora. Esse nematocisto, eles vão ser descarregados e serão substituídos em 48 horas pelas células intersticiais. Tá? Então aí ele libera e aí depois eles serão carregados novamente até em 48 horas. Aqui a gente vê alguns exemplos de quinidócitos e aí a liberação desse quínido aqui de dentro do quinidócito, né, que é uma cápsula, e aí por pressão osmótica ele empurra isso aqui para fora e aí ele é jogado na presa, onde é liberado as toxinas e vai ocorrer essa parte de queimação e irtigação. Ele vai possuir exo ou endoesqueleto, que pode ser aí de quitina, calcário ou proteínas, ou também pode ser ausente. Ausência de órgãos circulatórios, então nesse caso aqui eles não terão sistema circulatório. Então os cílios da gastroderme e contrações corporais vão promover essa circulação do conteúdo da cavidade gastrovascular e a eliminação através da boca do que eles não conseguiram absorver aí dentro da cavidade gastrovascular. As trocas gasosas e excreções de resíduos nitrogenados, que vai ser principalmente a amônia, vai ocorrer por difusão em toda a superfície corporal. Então eles também aqui não terão sistema urinário. Tá? Eles já vão possuir um sistema nervoso que vai ser composto aí por uma rede nervosa difusa. Nesse caso desses animais invertebrados, eles não vão possuir um sistema central, né? Por exemplo, a formação de um cérebro. Então eles vão ter essas células nervosas aí que vão formar uma rede pelo corpo deles. Esse plexo de células nervosas na base da epiderme e da gastroderme vão formar uma rede interconectadas que vão fazer impulsos que vão ser transmitidos através da liberação de neurotransmissores. E as sinapses aí, que é essa interligação aí entre uma célula nervosa e a outra, elas têm vesículas de neurotransmissores em ambos os lados que vai ter a transmissão em qualquer direção. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê a sinapse, então pode ser passada tanto de um neurônio para o outro, quanto de outro daqui para cima, tá? De baixo para cima, de cima para baixo, eles vão conseguir fazer essa interconexão aí entre a rede nervosa. As classes de quinidários. Então existe a classe hidrozoa, que tem cerca de 3.000 espécies, são solitários ou coloniais e a maioria são marinhos. De água doce vai encontrar algumas hidras e pequenas águas-vivas. As formas corporais. A maioria das espécies possuem estágios polipóide em seu ciclo de vida e alguns possuem apenas a forma medusoide. As hidras são pólipos solitários e a maioria colonial com aspecto de planta. Então, por exemplo, isso aqui parece muito com uma planta, porém é o animal quinidário, e isso aqui são os tentáculos onde tem as células urtigantes. Aqui a gente vê também a forma do pólipo, aqui também. Essa outra classe aqui, que é a Scyphozoa, ela inclui a maioria das formas medusoides, conhecidas aí por água-viva ou mãe d'água, cerca de 200 espécies descritas, marinhas, principalmente de águas tropicais e subtropicais. A gente vê aqui que tem bastante tentáculos aqui, né, nessa espécie aqui. Muitas espécies são encontradas em mar aberto costeiro, outras em profundidades maiores, e algumas vivem fixas em algas. Elas alternam as formas polipóides e medusoides em seu ciclo de vida.
A forma medusoide ela é dominante e evidente no ciclo. A classe Cubozoa, ela é composta aí, geralmente por 20 espécies distribuídas em águas tropicais e subtropicais costeiras, chamadas de caixas do mar ou umbrella, com forma cuboidal. Então a gente vê aqui que ela é um pouco mais aberta do que essa parte da água viva, né? Então a gente vê aqui que essa é um pouquinho menor. E essa outra aqui ela é mais aberta, né? Mais longe aqui, né? A parte da oral que é a parte da epiderme dela aqui. E tem essa outra classe que é a Taurozoa, que é a classe mais recente de quinidários aí, que foi proposta em 2004 por Marx e Collins. Né? Tem meu sobrenome, mas não fui eu. Medusa que vivem fixas em um substrato, geralmente rochas ou algas. Há cerca de 50 espécies reconhecidas e a maioria das quais com menos de 5 centímetros de diâmetro. Então são bastante pequenas. São típicas de águas frias e habitam as zonas intertidal e subtidal. É a classe Anthozoa, aí, que é uma das maiores classes que tem. Vão ter cerca de 6.500 espécies de quinidários marinhos sésseis, encontradas em águas raras e profundas, em mares tropicais e polares. Vão ser exclusivamente polipóides, vão ter estágios de medusa ausentes, então nesse caso aqui eles não terão a parte livre natante. Podem ser solitários ou coloniais. Pólipos com aparência de flor, por isso dá esse nome aqui Anthozoa. Então, anto significa flor e zoon, animal. Então, animal em forma de flor. Tá? Aqui a gente tem, para encerrar a aula sobre os quinidários, então aqui um cladograma mostrando então a forma de pólipos. Então, a gente tem o Anthozoa aí, que vai ter somente a forma de pólipos, o Cubozoa, que vai ter as duas formas, o Scyphozoa também, que vai ter as duas formas. A gente tem a parte da Hydrozoa, que vai ter os Trachyline, que vai ter apenas a forma medusoide, e vai ter a Androzoa aqui, que vai ter a forma de pólipos e de medusa. Tá? E a gente encerra então a aula aí, dando continuidade à aula de invertebrados aqui. E até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre os plateumintos. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.